o paladar de vocês. Como vocês costumam tomar café no dia a dia? É com sem açúcar, café de mercado, extra forte, toma um café especial? Ela toma café sem açúcar, eu já tomo com. Eu já tomei muito café muito doce. Muito doce mesmo, cara. Sério. Só que aí conforme foi passando o tempo e a gente foi. Eu fui diminuindo essa quantidade de café. Hoje eu já tomo um café um pouco menos de açúcar, puxado um pouco, tipo assim, não tão amargo e nem tão doce, sabe? Legal. Deu pra Deu entender? uma diminuída. Isso. Legal. Eu tomo café com leite sem açúcar. Sem açúcar. Com leite puro sem açúcar também ou é mais raro? Não. Eu gosto do café mais forte, não gosto de café chá fé. E assim, a gente sempre compra o café extra forte. Legal, beleza. Aqui, dos cafés que eu vou ter para oferecer para vocês, todos eles vão ser muito distantes em relação a sabor, tá? Do café tradicional, por exemplo, de café de supermercado no geral. Principalmente do extra forte. Então, o mais intenso que eu tenho aqui, que eu vou oferecer para vocês, aqui eu tenho os 3 cafés da fazenda, a gente vai tomar apenas um deles. Certo. O mais intenso, que seria a minha recomendação, seria o tradição. Porque como vocês estão acostumados com cafés extra fortes, pra gente não fugir muito do paladar de vocês, seria o café que eu iria recomendar, tá? Entendi. Mas apesar dele ser o mais próximo que eu tenho, ele ainda está muito distante. Se é café especial, eu creio que vocês ainda possam achar esse café mais fraquinho, tá? Ah, tá. Mas ele seria o mais intenso que eu tenho, seria a minha recomendação para vocês. Entendi. Além desse café, eu tenho o Classic. Não sei se vocês tomaram o café da garrafa ali fora. Sim, tomamos. O café que tá na garrafa é o mesmo, porém a proporção lá da garrafa tá bem diluído propositalmente, tá? Então lá a gente fez o café com 60 gramas para 1 litro de água. Entendi. Então ali ele tá bem diluído de fato. Aqui vai ser um pouquinho mais concentrado, tá? E já tá top, hein, velho? Tá legal lá? Tá legal. Legal. Esse seria o meu café mais docinho, mais equilibrado, mais harmonioso, tá? E além desse café, eu vou ter o gourmet. Ele tecnicamente ele seria o melhor, porém ele é o mais fraquinho de todos, é o mais suave, né? Sim. Porém ele vai abranger muito mais aquela roda de sabores que vocês viram na sala do lado, tá? Sim. Então ele é o melhor tecnicamente falando, porém ele é o mais suave de todos, só que vai ter menos amargor. Então talvez vocês estranhem um pouquinho quando tomarem esse café. Tá. Mas a decisão é com vocês. Entendi. Se tiver alguma dúvida, também pode perguntar, pode ficar à vontade. Tá bom. Não vai gostar de quatro de café. Legal. Sobre os 3 cafés, esses 3 que estão aí na bancada, vocês vão escolher um café para a gente tomar hoje, tá? Eu vou escolher esse daqui. Vocês dois. Não, eu tomo igual. Pode ser? Pode. Ok, perfeito. Aqui pra gente poder fazer nossos cafés, então, a gente também vai trabalhar com uma receitinha padrão em todos eles, tá? Quando eu tô fazendo o meu café, se eu colocar mais pó de café em um, menos pó de café em outro, naturalmente dá diferença. Sim. Um fica mais forte, outro fica mais fraco. Para isso não acontecer, eu vou usar essas balanças a todo momento e eu vou pesar a todo momento a quantia de pó de café e também a quantia de água que eu vou colocar para fazer as bebidas, tá? Na nossa receita, vão ser 20 gramas de pó para 200 ml de água. Legal. Aqui então, com os cafés já pesados, eu vou fazer a moagem de cada um, tá? E a moagem é uma coisa que eu vou ter que alterar entre eles. Como eu vou fazer esse café em métodos diferentes, cada método ele foi pensado para fazer café de uma maneira específica, usando um tipo de moagem específica, um café um pouquinho mais grosso, outra moagem um pouquinho mais fina, tá? Eu vou moer os cafés. Esse método aqui, ele funciona bem parecido como se fosse uma seringa. Aqui eu tenho um filtro que vai fazer a separação do pó e da água. Ele vai encaixado aqui embaixo. E aqui dentro eu coloco o café com a água. Os dois vão juntos aqui dentro. E quando passar um tempinho, eu pego esse êmbolo, encaixo aqui em cima e pressiono ele para baixo, para espremer o meu café e minha bebida sair aqui, tá? Quando eu faço essa pressão,
eu basicamente estou empurrando o pó do café em cima do meu filtro. Eu estou pressionando um contra o outro. Então minha moagem não pode ser grossinha desse jeito, porque o café ele tá como se fosse umas pedrinhas. Essas pedrinhas poderiam rasgar o meu filtro quando eu fosse fazer a pressão, tá? Então nesse método é recomendado usar uma moagem mais fininha, que é a que a gente vai usar aqui hoje. Isso aqui. E agora aqui, já coloquei o café, a gente vai para a parte mais importante da minha extração, que é a água. A água é tão importante na temperatura ideal quanto a própria qualidade dessa água, tá? Da xícara de café que a gente toma, 98% dela é água. Então a água tem uma importância quase que absoluta no sabor do meu café, tá? Mas o povo bota a água da torneira, água com gosto de cloro. Exatamente, né? Aqui, lembrando que aqui em Socorro a gente tem um privilégio de não ter esse problema, né? Mas o pessoal de Campinas, São Paulo, enfim, cidades maiores, todo mundo reclama da água, né? De mais fácil acesso, né? Digamos assim. Como é um produto, né? A água em si é um produto... Que nem hoje, eu comi bolo de banana e aí o café tava amargo, aí tava gostoso. Porque imagina, botar açúcar no café e comer uma coisa doce, uma coisa estranha. Então o café, no caso, ele vai ter só amargor, em cafés mais tradicionais, e é aceitável eu colocar açúcar, tá? Se eu estou tomando café especial, ele não tem só amargor. Ele tem amargor, tem doçura, tem acidez, uma complexidade de sabores envolvida. Então, de fato, eu colocar açúcar nesse tipo de café, aí sim é perder o potencial que eu tenho naquele grão, né? Em cafés tradicionais é aceitável. Aqui eu quero mostrar pra vocês a quantidade de café que caiu na minha jarrinha, tá? Oh, meu Deus! Então só foi isso? bem pouco em comparação à quantidade de água que eu coloquei, porque a ideia é exatamente essa. Esse Só método isso? ele funciona como uma seringa. O café só vai sair se eu pressionar ele. Se ele ficar aqui, ele tem que continuar ali. Ele não pode filtrar sozinho. Entendi. Se ele filtrar sozinho, vai ser tipo um coado, tipo um melita, tá? Sei. Então eu tenho que pressionar aqui em cima. Antes de pressionar, antes de finalizar um... Aí, à tarde, eu queria tomar um cafezinho da tarde, mas eu vou fazer um café novo. Só que ainda tem um pouquinho na garrafa. Misturar a bebida. Misturar um café de manhã com um café de agora. Tipo assim. Eu nunca misturei. Amor, eu não tô falando de você. Só uma dúvida, né? É só uma dúvida. Eu só tô tirando uma dúvida. No caso, é fazer uma contaminação entre os cafés, né? Então, aquele café que já está passado. É bacana falar que o inimigo do café é o que vai estragar, se vocês puderem, sem problema algum. Café, Beto? Vamos ver se você é bom barista tomando café. Não, só sei jogar água e fazer café. Café coado. Isso é bom, você Café coado. Vou tomar uma foto aqui pra mim ver, depois eu entra conto. no Mercado Livre, encomenda. Pronto. Aí Agora tem amarela, tem vermelha, tem preta. ele já gostou. Não, disso já aí. gostei, certeza. A gente foi num lugar que tinha um negocinho com um coadorzinho de pano. Suporte, E uma canequinha embaixo, assim. Eu achei que vendia aqui também. Aí se a gente tá atrás ainda que tá Você sabe como que é, difícil. né? De individual, assim, né? Individual, assim. Mas Tem aí uns eu que é de não madeira sabia e não. tem uns É que de madeira é embaixo. de- A base assim, é de madeira. Eu vi, Esse é vi na família, internet. família de barista. Família de barista? É, Legal. o nome dele é ele, é. Legal, cara. O povo gosta também. bastante. Você também é? Então o povo gosta Irmã bastante de entrou café na tua casa. Não gosta nada. Gosta de café de mercado. É que meus irmãos não moram comigo, né? Aí, cada um é barista, mas cada um em um canto do Brasil. Mas aí você faz aqueles Sua irmã café tá lá onde? diferente? Meu irmão tá em Valinhos. Fernando? Ele mudou pra Valinhos E agora. sua irmã? Minha irmã tá em Bragança. Tá junto com ele, mas ela tá em Bragança. Ah, Mas aí você faz aqueles café lá com de desenho. Prensa francesa agora, e a prensa eu fui fazendo enquanto a gente tava conversando. O que aconteceu? Eu joguei todo o pó de café na moagem mais grossa, tá? Aqui é recomendado usar uma moagem bem grossa, porque para separar o pó e a água, eu uso uma peneira de metal. Essa peneira, ela tem muito mais buraquinhos que um filtro de papel, por exemplo. Então o pó consegue passar por essa peneira e chegar na minha xícara. Então tem que ser uma moagem bem grossinha para ser feito, tá? E eu joguei o pó com a água, misturei bem. E esse café, eu só posso finalizar ele quando o grãozinho afundar. Por quê? Quando eu jogo toda a água no meu café ele tá boiando, isso quer dizer que meu café ele tá leve. Então dentro de cada grãozinho ainda tá seco. A água não conseguiu entrar no meu grão e extrair todo o sabor do meu café, tá? Então é recomendado que eu espere esse grãozinho afundar. Desde quando eu comecei a fazer esse método, se passaram 7 minutos. Então ele tá um bom tempo aqui e a gente consegue ver que todo o grãozinho ainda tá na parte de cima.
Ainda tá boiando. Mas, se vocês observarem, entre esses grãozinhos de café, tem umas bolinhas de ar. Sim. E tem uma espuminha meio alaranjada, meio amarelada. Essas bolhas, essa espuma, são os óleos do café. Que vocês viram naquele café extra forte, por exemplo. Sim. Então esses óleos, eles não vão se misturar muito bem com a água. E é isso que está fazendo o meu café boiar aqui na parte de cima, tá? Para eu saber se meu café ele tá ou não pronto para ser servido, eu tenho que mexer esse café de alguma forma, tá? Só para dar um efeito mais legal aqui, eu vou furar esse café, eu vou furar essa camada de óleo e a gente vai poder ver o café descendo bem lentamente, bem gradualmente. Ah, que da hora. Então aqui a gente pode ver que o nosso café, ele, de fato, ele já está pronto. Ele só não tinha afundado ainda por conta desse óleo, que é essa espuma que está na parte de cima, né? Legal. E agora, para filtrar o meu café, para finalizar ele de fato, eu vou pressionar esse êmbolo para baixo, todo o grãozinho ele vai afundar e a bebida junto desse óleo fica na superfície. Da hora. Esse método, ele é o método que mais tempo levou para ficar pronto, tá? Se passaram 8 minutos e 20 que ele demorou para ficar pronto. Mas tomem cuidado que talvez ele esteja mais quente do que os outros métodos que a gente tomou. Mas também tá com gosto de